E aí pessoal, normalmente jogos multiplayer seguem uma estrutura padrão. Tem um servidor, você se conecta e o servidor acaba controlando tudo. Mas e se eu te dissesse que Among Us é bem diferente dos jogos multiplayer normais? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre a arquitetura de rede dele e como funciona esse tal multiplayer diferenciado. Among Us é um jogo multiplayer onde até 15 jogadores precisam estar sincronizados em tempo real. Movimento, ações, votação, tudo precisa funcionar sem lag perceptível. Mas diferente da maioria dos jogos multiplayer, Among Us não usa servidores dedicados. Isso traz algumas vantagens, mas também uma série de problemas, e eu vou te mostrar vários conceitos aplicados na arquitetura dele, como client-server versus peer-to-peer, reconciliação de estado, latência, e como jogos multiplayer lidam com trapaças. Antes de falar especificamente do Among Us, a gente precisa entender os dois modelos principais de arquitetura de rede em jogos. No modelo client-server dedicado, existe um servidor central, que é a fonte da verdade. Todos os clientes se conectam a esse servidor, mandam seus inputs, tipo movimento, ações, e o servidor processa tudo e manda de volta o estado atualizado do jogo. Esse modelo é usado em jogos competitivos tipo Counter-Strike, League of Legends, Valorant. A vantagem é que o servidor pode validar tudo, e se o jogador tenta fazer algo impossível, tipo se teletransportar, o servidor simplesmente rejeita e isso dificulta trapaças. Existe uma grande desvantagem que é o custo. Você precisa de servidores dedicados rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para um jogo indie pequeno, imagina, isso é inviável. No modelo peer-to-peer, não existe servidor dedicado. Os próprios jogadores se comunicam diretamente entre si. Então existem duas variações. P2P puro, que é onde todos falam com todos. Cada cliente mantém sua própria cópia do estado do jogo. E P2P hospedado, que é um jogador é escolhido como host e age como um servidor temporário. Among Us usa a segunda opção. Quando você cria uma sala, você vira o host. Todos os outros jogadores se conectam a você. Mas não é tão simples e deixa eu te mostrar o porquê. No Among Us, o host não é só o criador da sala, ele é autoridade sobre o estado do jogo. Quando um jogador se move, ele não simplesmente atualiza sua posição localmente. Ele manda uma mensagem para o host dizendo: "Ei, eu quero me mover para essa direção." E o host processa esse input, atualiza a posição do jogador no estado do jogo e manda essa atualização de volta para todos os clientes. Isso vai criar basicamente esse fluxo. O cliente aperta W, o cliente manda para o host, o input de movimento para cima, o host recebe, processa, atualiza a posição do jogador. O host manda para todos os clientes, tipo o jogador X agora está na posição Y, todos os clientes renderizam o jogador na nova posição. Percebeu o problema? Latência. Se você está jogando com alguém do outro lado do mundo e eles são o host, cada input seu demora para chegar lá, ser processado e voltar. Isso pode criar um atraso perceptível entre você apertar um botão e ver o resultado. Então, como é que os jogos lidam com isso? Existe uma técnica onde o cliente assume que seu input vai ser aceito e atualiza sua própria posição imediatamente, sem esperar o host. Essa técnica se chama Client-Side Prediction e funciona basicamente assim. Quando você aperta o W, o seu cliente move você para cima imediatamente, localmente, manda o input para o host e espera a confirmação do host. Se tudo der certo, o host confirma que você realmente se moveu e nada muda, visualmente. Só que se algo der errado, tipo você tentou atravessar uma parede, o host manda a posição correta de volta e seu cliente teleporta para lá. Isso cria a ilusão de resposta instantânea mesmo com latência. Mas tem um problema. O que acontece com os outros jogadores? Você não pode prever o movimento deles porque você não sabe o que eles estão fazendo. Por causa disso, outros jogadores sempre aparecem com um pequeno atraso. Você está vendo onde eles estavam alguns milissegundos atrás, não onde eles estão agora. Jogos modernos usam interpolation para suavizar isso. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhadinha depois. Em vez de teleportar um jogador de posição A para a posição B quando o update chega, o cliente move ele suavemente ao longo de vários frames. Isso faz o movimento parecer um pouco mais fluido, mesmo que esteja ligeiramente atrasado. E a partir daí, começa a ficar mais interessante. Agora vem a parte onde o Among Us precisa de sincronização exata. Votação e eventos críticos, tipo o impostor matando alguém. Durante a votação, todos os jogadores precisam ver exatamente os mesmos votos ao mesmo tempo. Se cada cliente tivesse a própria versão da votação, o jogo acabaria quebrando.
E isso funciona assim. Quando a votação começa, o host bloqueia todos os inputs de movimento e tranca o estado do jogo. A partir desse momento, só inputs de votação são aceitos. Cada voto é enviado para o host. O host não manda os votos para os outros clientes imediatamente. Ele espera todo mundo votar, ou o timer acabar no caso, depois manda o resultado completo da votação para todos de uma vez. Isso garante que todos vejam a mesma coisa ao mesmo tempo. Ninguém vê os votos antes dos outros, ninguém tem vantagem. Quando o impostor mata alguém, acontece algo parecido. O cliente do impostor manda para o host: eu matei o jogador X. O host valida: tá perto o suficiente? O cooldown de kill acabou? E se tudo estiver correto, o host manda para todos: o jogador X morreu. Só depois que todos os clientes recebem essa mensagem é que o corpo aparece no jogo. Isso evita a dessincronia, porque todo mundo vê o corpo ao mesmo tempo. E aqui, meu amigo, entra o maior problema do modelo peer-to-peer hospedado, que são trapaças. Isso aí. Em jogos com servidores dedicados, o servidor valida tudo. Se você tenta se teletransportar, o servidor diz: não, você não pode fazer isso. Ignora, fim da história. Só que tem um probleminha no Among Us. O host é um dos jogadores. E se o host modificasse o código do jogo para permitir trapaças? E é exatamente isso que aconteceu. Existem hacks que permitem ver quem é o impostor desde o início, se teletransportar pelo mapa, matar sem cooldown, se você for impostor, votar múltiplas vezes. Mas como isso? Simplesmente porque o host tem controle total. Se você é o host e modifica o seu cliente para dizer: eu posso me mover para qualquer lugar, não tem ninguém para te impedir. A solução seria ter servidores dedicados. Só que pensa bem, para um jogo indie, pequeno, feito por 3 pessoas, isso não era viável no lançamento. E quando o jogo explodiu em popularidade, já era tarde demais para mudar a arquitetura inteira. Então o que os desenvolvedores fizeram? Adicionaram servidores oficiais que agem como hosts. Quando você joga em servidores oficiais, o host não é um jogador, é um servidor controlado pela Inner Slot. Isso pode até mitigar trapaças, mas não elimina totalmente porque ainda existem salas privadas onde qualquer um pode ser o host. Com tudo isso acontecendo por debaixo dos panos, ainda fica um questionamento. Com tanta gente jogando simultâneo, por que não trava? Isso é uma sacada muito interessante que eu vou te mostrar agora. Um desafio em qualquer jogo multiplayer é o uso de banda. Se você manda o estado completo do jogo a cada frame, você gasta banda demais e o jogo fica inutilizável em conexões ruins. Among Us precisa otimizar porque não é só 2 ou 3 pessoas, são até 15 jogadores numa sala. E a maneira que eles fazem isso é através de um método chamado Delta Compression. Em vez de mandar o estado completo do jogo toda vez, o host só manda o que mudou. Por exemplo, se nenhum jogador se moveu, não manda nada. Se só o jogador 3 se moveu, manda só a nova posição do jogador 3. Se alguém votou, manda só esse voto. Isso reduz drasticamente a quantidade de dados enviados. E tem outra técnica, Event Based Networking. Em vez de enviar atualizações de estado continuamente, o jogo só envia mensagens quando eventos acontecem. Tipo, o jogador X apertou o botão de emergência, ou o jogador Y completou tal tarefa, ou o impostor Z matou o jogador W. Isso funciona porque Among Us não é um jogo de ação rápida. Você não precisa de 60 updates por segundo. Você precisa saber quando coisas importantes acontecem. Isso pode ser esporádico. Aqui vão as 5 lições mais importantes que a gente aprende com Among Us a implementar um jogo multiplayer. Primeiro, cliente server dedicado é melhor contra trapaças, mas custa dinheiro. P2P hospedado é barato, mas é muito vulnerável. Em qualquer jogo com latência, você precisa fazer o jogador se sentir responsivo, mesmo que o estado real do jogo esteja atrasado. Quando renderizando outros jogadores, interpole entre as posições recebidas, nunca teleporte. Eventos críticos precisam de sincronização exata. Para coisas como votação não tem jeito. Precisa garantir que todos vejam a mesma coisa ao mesmo tempo. Otimize banda com Delta Compression. Não mande o estado completo toda vez. Mande só o que mudou. Eu queria muito mesmo ouvir de vocês o que acharam deste vídeo. Sugestões de melhorias, dúvidas sobre a arquitetura de redes, enfim. Abram seus corações e me sugiram vídeos e jogos que gostariam que eu avaliasse. Se você curtiu esse conteúdo, eu tenho alguns outros vídeos no meu canal sobre arquitetura. Vão lá dar uma olhadinha. Um abraço e até a próxima.